Bem-vindos ao canal Revelação da Palavra. Irmão Carlos César. A palavra se encontra, irmãos, no livro 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 3. Mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. O tema da palavra, irmãos, é Satanás se transfigura como anjo de luz, se possível para enganar os escolhidos. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos alerta, nos adverte. Em João 5, versículo 39, para examinar as Escrituras. Todo servo de Deus, irmãos, todo crente na terra que lê as Escrituras, que examina, ele não é enganado facilmente, irmãos, por uma falsa doutrina, por doutrinas de homens, irmãos, por doutrinas de demônios. O homem que lê e examina as Escrituras, irmãos, ele consegue discernir entre o mal e entre o bem. Ele consegue identificar, irmãos, o falso espírito e o verdadeiro espírito, aquele que é santo e aquele que é profano. Que examina as Escrituras, irmãos, ele consegue testar o espírito para ver se o espírito é de Deus ou não. Porque, irmãos, é fácil para a gente identificar uma doutrina falsa, um evangelho falso. O evangelho falso, irmãos, ele tenta nos modelar, tenta nos colocar cabresto, tenta nos prender, irmãos. Já o evangelho de Cristo é diferente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o próprio Satanás se transfigura como anjo de luz, se possível para enganar os escolhidos. Irmãos, a intenção do adversário da nossa alma é corromper o homem, enganar o homem com as suas falácias, com as suas palavras mentirosas. Então, a intenção, o propósito do diabo, irmãos, nessa terra é vir com o intuito de trazer uma mensagem fácil, uma mensagem facilitada para o homem, que agrega os prazeres e a vontade do homem na terra. É um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que você não precisa se renunciar para nada. Tudo é aceito neste evangelho. É lamentável, irmãos, que este evangelho está sendo pregado em vários lugares, irmãos, nessa terra. Mas é o cumprimento da palavra de Deus, irmãos. É o cumprimento. É o que está acontecendo hoje, né? Por falta de conhecer as Escrituras, por falta de examinar as Escrituras, a palavra, muitos, irmãos, têm caído em laços, têm caído em falácias, em enganações, né? Templos modificados, templos modelados, né? Igrejas pretas que não agregam a luz de Cristo. Porque Cristo é luz, irmãos. A luz veio ao mundo e a luz resplandece sobre as trevas. Então não tem disso, irmãos, de ter uma igreja preta para você focar o homem, do que o homem está falando. Nós temos que focar no que a palavra fala, irmãos, no que a revelação desta palavra nos manda falar. E a revelação, irmãos, é para que possamos andar por um caminho estreito, por um caminho de renúncia. E nos últimos dias, irmãos, apostatarão da fé, muitos cairão, muitos
renunciarão, muitos pararão no meio do caminho, irmãos, por causa destes acontecimentos. Muitos perderão a fé em Jesus Cristo, por causa, irmãos, de muitos falsos pregadores, falsos profetas, falsos pastores, que têm levado um evangelho, irmão, facilitado, o evangelho, irmãos, do mundo, de um modelo, irmãos, coach, que tudo pode, que tudo agrega, né, que não proíbe nada, que nada é pecado, que Jesus já morreu e nós já estamos salvos. Irmão, nós temos que lutar todos os dias pela nossa salvação. O homem, irmãos, que permanecer no caminho, irmãos, da retidão, no caminho estreito, ele vai herdar a vida eterna, ele vai conseguir chegar no seu objetivo, que é a salvação, irmãos. Não é fácil para o homem renunciar ao mundo, porque o mundo, irmãos, está sendo corrompido de tal maneira pelo adversário da nossa alma, que ele tem entrado, irmão, dentro das igrejas, das denominações, para ali, irmãos, pregar o seu evangelho. Satanás tem entrado na mente de muitos falsos pastores e colocado ali o seu evangelho, aonde, irmãos, o centro é o homem, aonde o homem pode tudo, aonde o homem basta querer e poder, e Deus é aquele, irmãos, que está ali apenas para fazer a vontade do homem. É o contrário, irmãos, do que a Escritura fala. Nós que temos que renunciar e fazer a vontade de Deus. A palavra fala, irmãos, aquele que não deixar este mundo por amor de Cristo, irmãos, não vai herdar a vida eterna. É renúncia, irmãos, é renúncia. Não é um cristianismo fácil, que tudo pode, que tudo é aceito, irmãos. Para aqueles que querem ter um objetivo, irmãos, para aqueles que querem ter o objetivo da salvação, que querem encontrar Jesus Cristo, irmãos, tem que haver a renúncia deste mundo. E nós cremos, irmãos, que esta palavra, ela tem o poder de alcançar muitos e muitos corações, muitas almas, através, irmãos, deste canal, através do YouTube. É uma forma, irmãos, que Deus usou para chegar aonde o homem nem pensa em chegar. Esta palavra hoje, irmãos, ela pode chegar nos 4 cantos dessa terra. Por apenas, irmãos, um segundo, um instante, essa palavra pode ser pregada ao mesmo tempo, irmãos, em vários cantos deste planeta, em forma, irmãos, de alerta. Não venham, irmãos, criticar a igreja preta, criticar a igreja que tem a cabeça de serpente, é o homem que veste branco, que veste túnica. Não. O objetivo, irmãos, é o alerta para que possamos seguir a Jesus Cristo e não o homem. Muitos estão correndo atrás de milagres, atrás de profecias, mas esses, irmãos, que correm atrás de tais coisas, não são ovelhas. Glória a Deus, irmãos. Não são ovelhas correndo atrás do pastor. São bodes correndo atrás dos lobos. São pastores, irmãos, que se fingem de pastores, mas que são lobos. E ovelhas que não são ovelhas, mas são bodes, porque estão preocupadas com apenas as suas vontades, não querem renunciar, não querem fazer a vontade de Deus, não querem, irmãos, se abster das coisas do mundo, mas querem ser atendidas por Deus, querem que Deus faça a sua vontade na terra, que atenda os seus pedidos. E com Deus, irmãos, não tem barganha. O homem que oferece as coisas de Deus em troca, irmãos, de dinheiro, em troca de oferta, de dízimo, o homem que oferece os milagres de Deus, irmãos, ele é o homem mais infalível do mundo, é o homem mais
infeliz, irmãos, porque ele oferece aquilo que não é seu, que não foi lhe dado, irmãos, que não é seu de promessa. Ele oferece algo, irmãos, que nunca ele terá capacidade de ter, que é as coisas do reino e do céu. Essas coisas, irmãos, foram oferecidas por Jesus Cristo de graça. Quem é o homem para vender as coisas santas de Deus na terra, em troca de dinheiro, de barganha, de facilidade, irmãos? O Evangelho de Cristo não é fácil. Muitos falam, irmãos, que tem sabor de mel a vitória. Eu não vi sabor de mel, irmãos, na cruz, quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ali eu não vi nenhum sabor de mel naquela vitória, mas eu vi Jesus Cristo morrendo, irmãos, sofrendo, e através do seu sofrimento para nos dar uma vitória sobre as trevas, irmãos. Não foi sabor de mel. Ele teve que carregar a cruz, espinho, irmãos, chicotadas. Ele foi esbofeteado, espancado, escarnecido. Eu não vi sabor de mel nessa vitória que Jesus teve. Muitos cantam isso, que a vitória tem sabor de mel. Não consigo ver isso nas escrituras sagradas, irmãos. Sabor de mel carregando uma cruz. Mas a cantora viu. Louvado seja Deus, irmãos, que ela tenha esta vitória na vida dela. Porque a vitória que Jesus Cristo nos deu, irmãos, não foi com sabor de mel, mas foi com sabor de carregar o duro pecado da humanidade sobre ele, sobre as suas costas. Ele carregou os meus pecados, os seus pecados, e ali não teve nenhum sabor de mel, irmãos, naquilo. Então nós podemos entender, irmãos, que o homem que pensa que ele é infalível, que ele promete aquilo que não é dele, que ele se acha ali cheio do poder de Deus, da unção, que ali ele oferece tudo aquilo, irmãos, que está de Deus, que provém de Deus. Ele está ali barganhando dentro da igreja, colocando valores nas coisas de Deus. Este homem, irmãos, na terra, ele vai pagar um preço muito caro, porque ele está vendendo algo que não é dele, que não foi lhe dado para vender, foi lhe dado para repassar de graça o Evangelho de Jesus Cristo e a salvação. São poucos, irmãos, que pregam esta palavra da salvação. E são poucos também que vão entrar por este caminho estreito da salvação também, irmãos, que renunciam e abstêm das coisas deste mundo. Deus seja louvado.